Falo a vocês em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 1984, vou repetir, 1984, é um clássico, um livro clássico de George Orwell, cuja leitura ela liberta do vício do Big Brother e até da fascinação pela vida alheia, depois que quem leu 1984 começou a perder o interesse pela vida alheia. Orwell deu essa contribuição para a gente. Bem, mas eu não vou falar de 1984, eu vou falar de 1987. Eu estava em uma rua que, salvo engano, tinha ou tem o nome de Estrada do Lameirão. Alô, Zona Oeste do Rio de Janeiro? É, já joguei bola no Lameirão. Não deixavam eu jogar, vou ser sincero. As razões é só me dar uma bola e vocês verão. Mas sim, a rua tinha esse nome. Como vocês imaginam, no Brasil, o nome da rua sempre tem deve ter alguma relação, né, com a rua. E infelizmente havia muita lama na Estrada do Lameirão em 1987. E havia muita fé, muita gente. Tinha gente lá, vocês sabiam disso? Eu não sei de onde vocês são, de onde vocês vêm. Muitos são paroquianos. Como paróquia, entendo a zona norte do Rio de Janeiro. Alguns bem longe, outros um pouco mais perto, mas talvez vocês estejam compreendendo comigo, viajando em 1987. E ao mesmo tempo eu convido vocês a pensarem o que é que vocês estavam fazendo em 1987. Dá uma pensada. Bom, enquanto eu conto a minha história e você pensa na sua, olha só o que acontece. Tinha muita fé. Afinal, no meio de muita lama, onde o dinheiro que damos a nossos filhos hoje e netos para comprar doces e balas representavam às vezes o dia de trabalho inteiro de uma pessoa, né? O que a gente gasta hoje assim, com bobagem mesmo, porque a gente sabe que é bobagem, a gente é viciado em muitas coisas, é viciado em açúcar desde criança, então a gente está assim tristinho, faz um brigadeirão, né? Depois quer dizer que é contra as drogas. Eu acho interessante, mas tudo bem. Nós temos essas coisas. Nós damos dinheiro para esses pequenos vícios e hábitos, e esse dinheiro que a gente dá hoje era mais ou menos o dia de trabalho de uma pessoa que morava lá naquela época, em 1987. Eu não sei onde você estava, eu estava lá e tinha 8 anos. Por que eu estou falando disso hoje? Dia 29, né? Tá ruim, fim de mês, né? Não sei, para quem é profissional liberal tá triste com esse negócio de Copa, né? Para quem é funcionário público ou tem patrão legal, tá feliz, né? Eu tô triste. Dentista nessa hora chora. Mas vamos deixar a Copa de lado e voltar para 87. Em 87 estava lá e foi a primeira vez na minha vida que eu tive que pegar um microfone para pregar. Aí eu vou dar mais detalhes, né? Foi o meio que eu cresci. A fé daquele povo é uma fé diferente do povo da Zona Norte? Claro que é, nossa fé é setorial, sempre foi. É bom que a gente compreenda assim que o Deus, o jeito que se vê Deus em Caxias é diferente, talvez um pouco do jeito que se vê Deus no Tijuca. Não sei se a Cláudia e o Rafael vão concordar comigo, mas eu penso isso muito. Que o Deus assume muito algumas personalidades e caráteres do seu lugarejo. E o Deus pregado para mim, o meu Deus, o meu defensor, era um Deus pentecostal, porque na minha época, 1987, o que dava para a gente ser? Batista, mas Batista ia para o inferno, segundo os pentecostais, na época. Depois, na década de 90, eles passaram a ir para o céu, a gente abriu essa sessão. Então a gente não ia arriscar ser batista. Católico, nem pensar, porque minha família tinha se convertido. Sabe quando aquela família que abandonou o catolicismo e acha que tudo que é católico é do demônio?
era bem essa família que eu fui criado. Então, olha que paradoxo, agora eu sou padre, né? Bacana. Então, assim, o Deus era um Deus fogo puro. Era muito interessante o elemento que usava e presente na linguagem. Quem tiver ouvidos para ouvir e que veio para prestar atenção no que eu quero dizer, ouça, vocês vão ver que faz sentido. O elemento usado é o fogo. E o Espírito Santo na Bíblia tem muitos símbolos. O fogo é muito importante porque representa uma cor combativa, de labor, de trabalho, de suor e sangue. Sim, muito sangue. Esse Deus era um Deus fogo puro, fogo consumidor, aterrorizante. Era o meu Deus de 8 anos de idade. Mas ao mesmo tempo, esse meu Deus de 8 anos de idade era o vingador dos justos. Ou seja, não importa se o prefeito não toma conta de mim, não importa se o vereador não toma conta de mim, não importa se o presidente da associação de moradores é miliciano, Jesus cuida de mim. Isso foi o que os Estados Unidos da América fizeram vocês acreditarem durante todo esse tempo. E fizeram nosso povo pobre acreditar, investindo dinheiro em missionários pentecostais. Nós sabemos disso. Nós sabemos que isso aconteceu principalmente durante a ditadura militar. Claro que o discurso não tem nada a ver com o outro, né? É claro que tem tudo a ver. Um bom observador não precisa ter licenciatura para saber e fazer sentido no que estou pensando. Tudo muito montado, tudo muito formatado para o nosso povo, para manter aquele povo dizendo o seguinte: olha você que está aí, trabalhou o dia inteiro e ganhou o dinheiro que eu dou para o meu filho comprar no McDonald's. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Aí ele vai pegar Paulo e num contexto completamente diferente, ele usa Paulo para justificar a relação do escravo senhorio com a sua escravidão em relação ao mundo. E aí, para alienar o sujeito mais, ele separa o mundo em duas partes: o mundo dele e o mundo, porque ele não é mais do mundo. E realmente não é, porque todo esse povo foi excluído. Era excluído e induzido a votações das mais esdrúxulas que vocês puderam acompanhar desde 1987 para cá. Vocês que são meus conterrâneos sabem que fizemos muito boas escolhas, não é? Não fizemos. Bom, vamos lá, sermão andar. Esse Deus de 8 anos era um Deus que vinha trazer a justiça. Era o único que podia mudar. Grande erro dos cristãos, que cristãos até hoje, até mesmo nós anglicanos e até alguns católicos romanos ainda pensam nesse bobagem, assim, pensamento infantil. Jesus não pode mudar o Rio de Janeiro. Eu vou falar para você, Jesus nem pode mudar o estado. Vocês sabem da Crimeia? Agora todo mundo sabe o que é Crimeia, né? Que saiu no jornal, né? Então Jesus não vai devolver a Crimeia para a Ucrânia, só para dizer para vocês, tá? Não vai. Jesus não vai fazer isso. E Jesus tampouco vai trazer paz a Bagdá nesse momento. A fé demasiada em Jesus era clara exposição da falta de esperança na vida. Compreenderam? Tudo na minha vida é Jesus, é o que costumam dizer. Tudo para mim é Jesus, porque tudo para eu respiro Jesus. Até as orações, algumas delas são mantras, a gente chama de oração. Jesus, 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 Jesus. Não, eu não gosto, para quem gosta, bacana, mas entende? Jesus. E aí Jesus está na camiseta. Jesus virou um produto a ser vendido, virou um Che Guevara de quem não é comunista. O herói, o mito que nós cristãos queremos combater.
Jesus. Não está certo. O nosso povo sofreu. Eu fui aterrorizado com rajadas de tiros. Não tinha metralhadora, porque o pessoal era muito pobre para comprar metralhadora na época. Chegou depois. Na época era só 38 e 22, e alguns eram na picareta. E assim se resolviam os dilemas. Assim atuavam as justiças, os seus postos de justiças. Não haviam justiças, mas justiceiros. E quando acontecia a justiça pela mão do justiceiro, havia alguns que diziam: morreu bem, matou bem, foi justiça divina, ó, mexeu com quem não devia. Deus se tornou uma coisa que a gente utiliza para preencher todos os espaços que o Estado não preencheu, que seus pais não preencheram, que algum ser humano deveria ter preenchido. Algo que é responsabilidade nossa, e é uma interresponsabilidade, porque sim, o povo que sofre na Zona Oeste reflete na Zona Norte, reflete. Não reflete tanto porque aí a gente bota a segurança na rua, mas de vez em quando um caucasiano cai. Que isso? Que isso, Eduardo? Está sendo racista? Não, estou sendo realista. Na minha rua é assaltado, gente, a cada 4 minutos. As pessoas me chamam de paranoico, né? Eu sou um pouco vivido, eu vejo esse assalto. E se você entrar no grande meia da depressão, aliás, um dos motivos de eu ter saído do Facebook, sente depressão, que toda hora alguém posta: acabei de ser assaltado. E aí os comentários: tem que matar. Quem foi que assaltou? 2 jovens negros de camisa coral. Ou então um motociclista, né? Sempre. Tá. Não tem uma hora que a gente cansa disso tudo, que a gente começa a observar o mundo como é e perceber que o Evangelho, como tem sido ensinado e como as pessoas têm reagido a ele, no mínimo estão estranhos. Eu acredito que sim. Qualquer pessoa já deve ter percebido isso. Hein? Fé demasiada, como eu falei, era a clara exposição da falta de esperança na vida, né? E a gente se agarrava a tudo, né? A gente só sonhava que chegasse asfalto na nossa rua. Queríamos muito, né? E nós estávamos desesperados, nos agarrávamos a Deus com a fé que aquela mulher do fluxo de sangue, quem é evangélico deve ter sido torturado com essa pregação 500 vezes. Eu fui. A mulher do fluxo de sangue que tocou Jesus foi curada na hora. Aquele desespero da mulher que não parava de sangrar. Sim, era esse o jeito que nós procurávamos Jesus. Imagina só que a gente ia pegar o Jesus que mais fosse bom de briga, né? Quase como nós, uma tribo judaica. E obviamente, com 8 anos, eu imitava quem era graduado dentro da igreja, né? Pelo esforço da minha família, eu consegui aprender a ler com muita facilidade e falar com naturalidade cedo, que me trouxe centenas de amigos e dezenas de pessoas chatas também. E o presbítero nesse dia tinha chegado atrasado, ele era cobrador de ônibus e ele não era maçom, não era aquele típico presbiteriano caucasiano, classe média alta ou anglicano de berço, não, ele não era, ele era cobrador. E ele tinha chegado, não conseguiu chegar para fazer o culto, né? E era um assíduo leitor da Bíblia e um homem de fé e justiça, que eu posso dizer que era um homem íntegro, sabe? E ele morreu, né? Já falecido, né? Como um porco dentro do banheiro, agonizando de dor, sem assistência médica. A morte dos santos. É assim que ele morreu. Eu não me lembro o nome dele. Eu me lembro bem da fisionomia dele agora. Lembro do apelido do filho dele, Cebola. Bom, eu não sei qual é o tempo de vida de uma cebola, mas eu posso dizer que o filho dele, que era mais ou menos da minha idade, já não está entre nós. E foi assassinado. Naturalmente as coisas acontecem. Então,
eu era membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Boa Esperança, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Essa semana, conversando com o pedreiro aqui, a gente conversou a beça sobre essa época de Assembleia de Deus. Em sua forma de ver a vida, ele costumava fazer sermões textuais, que eu vou poupar vocês porque eu já falei bastante. Que qualquer estudante de homilética, para qualquer estudante de homilética, era complicadíssimo na época, mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aquela passagem de Isaías? Vamos ler aqui. Quem tiver com um papelzinho, vamos ler. Isaías é bom de fazer. Esse proto-Isaías, a gente pode pegar e aplicar para qualquer coisa. Eu vou ensinar para vocês agora. Rapidinho, ó. Fuja, como é que é? Para os rochedos, esconda-se no pó, né, diante do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos orgulhosos serão abaixados, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia, somente o Senhor será exaltado. Esse é o primeiro trecho. Eu vou dividir em três, que já que eu dei uma cacetada nos presbiterianos de levinho, eu agora vou assoprar. Vou dividir em três para ser meio calvinista. Tem mais rapidinho também. Três partes. Nessa primeira parte, em que Deus aqui é apresentado como é que é? Primeiro, vocês que são justos, ó, foge, se esconde, porque Deus é aterrorizante, ó, e brilha como majestade, esplendor de majestade. Quem vê Game of Thrones tá bem antenado. Quem não viu, que filme antigo fala de um rei famoso? Rei Davi. Imaginem aí, alguém com muita pompa, era isso. Esse é Deus, sabe, chegando aonde? Chegando em Santíssimo, chegando na sua casa, era isso que diziam pra gente. O Senhor Todo-Poderoso. E os orgulhosos, quem tinha orgulho? Todo mundo. A gente morava lá, qualquer pessoa que morasse numa rua antes já se sentia mais orgulhoso que a gente. Era a disputa de quem morava pior, quem morava mais próximo ao valão era o primeiro que recebia, né? Então, assim, todos éramos orgulhosos, todos nós queríamos um Deus e cada um criávamos deuses e suas bandeiras ou denominações, desculpa. São bandeiras, desculpem. São bandeiras, a gente fica assim, somos de Cristo, mas cada um com uma bandeira, assim, somos prontos para poder nos degladiar sobre assuntos estúpidos. Somos cristãos. Sim, queridos, às vezes eu tenho vergonha, meus amigos, mas vamos lá. Independente de qualquer contexto que se viva, eu tenho uma família enlutada de 2 meses, né, de falecimento hoje aqui, né? Eu tenho pessoas que estão, de repente, com um problema na família. Eu tenho pessoas hoje que estão ótimas, que tiveram um sábado maravilhoso. Eu não sei que tipo de pessoa você é. Mas, independente de qualquer contexto, que fique claro que estamos falando de um profeta messiânico, ou seja, alguém que vai resolver tudo. E, portanto, ele segue essa linha, ou escola, Isaías, proto-Isaías, né? Que um Messias será uma espécie de vingador de todos aqueles que morriam ou tinham a sua integridade ferida pelo desvio de conduta de outras pessoas. Ou seja, não se preocupe com o Estado, Deus cuidará de ti, né? A gente vai minando as pessoas com isso e vai se despedindo delas com seus próprios problemas. Era isso que acontecia. Então, completando a primeira parte, né? Eu disse que seguir essa história de tendência messiânica, eu posso tranquilamente dizer a vocês que todas as pessoas que não procuraram o perdão de Deus através da prática da santa penitência, no caso dos católicos, ou do aceitar Jesus publicamente, no caso dos evangélicos, né, que tinha que levantar a mão, aquela coisa toda. E para quem foi metodista, o pessoal era mais light nesse ponto. Tinha gente mais tranquila, estou falando da minha realidade, né? E aí as pessoas tinham que mostrar publicamente que poderiam fazer. Esse Deus era tão zangado quando ficava zangado, que até se você estivesse por ali dando mole, ele ia te tragar junto. Esse era o Deus pregado. Então, você tinha a perfeição como obsessão e não como objetivo. Diferente, não vou aprofundar.
Então, elas precisavam de passar por uma experiência de batismo, ou então de santa penitência, quando cometia algum pecado, iam para o padre confessar. Aqui nós fazemos isso também. Mas tinha que passar por algo que tirasse ela daqueles males e colocasse-a sobre um pedestal na qual ela seria imune de tudo, certo? Só que ela não era imune de tudo. Hoje na sacristia, alguém me perguntou se alguma pessoa que um dia tinha, eu pensei, tinha me ameaçado de morte, se a pessoa ela era cristã. Eu falei, sim. Eu acredito que a maioria dos brasileiros são cristãos ou cristianizados, né? Então assim, a gente se espanta com bobeira. Cristão, né, é ser humano. Então vamos lá, vamos resolver as coisas num outro nível. As pessoas passavam por esse tipo de purificação para fazer a parte de uma congregação chamada Congregação dos Justos. E estas pessoas, por mais miseráveis que fossem na vida, ganhavam o status de pessoas respeitadas. Passavam e não precisavam mais de dar bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém e nem para seus vizinhos. E podiam dar carta branca para não frequentar locais que não te quisessem, pelo simples fato de dizerem que não podem se assentar à roda dos escarnecedores. E se formaram uma comunidade forte, conservadora, cresceu como o Brasil é um substrato onde qualquer tipo de praga que foi inoculada tende a proliferar, tá? Falo isso como cirurgião dentista e com experiência de vida que tem. Então você pega uma ideia bem doida, você meio do Brasil, vai ter adepto. Tem um cara no Engenho de Dentro que dizia que era Jesus Cristo, de verdade. Eu não estou falando dos Estados Unidos da América, não, de Novo. Ele falava que era Jesus Cristo, e ele morreu de cirrose, cara. E aí como é que ficou? Aí arrumaram outro Jesus. Ficou uma confusão, porque ninguém imaginava que o Jesus ia morrer de cirrose, né? Então esse é o tipo de desespero que nós vivemos. 1987, eu disse, estamos em 2014. Lamentavelmente, algumas semelhanças a gente vê ainda, né? Vamos finalizar? Bem básico, gente. Todas as religiões repetem esse discurso. E por quê? Porque onde houver humanidade, haverá pessoas que procurarão exercer algum tipo de poder sobre a outra. Muitas vezes por medo ou por insegurança. E esse raciocínio pode ser aplicado a diversas situações da vida. Por exemplo, haverá um dia em que o Senhor dos Exércitos, contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se eleva e que se agrandece, irá contra todos os altos cedros do Líbano, irá contra os carvalhos de Bazã, contra os altos montes, contra as colinas elevadas, contra as altas torres, contra as muralhas invencíveis, contra os navios de Tarsis, contra todos os barcos de luxo. Gente, só isso daqui dá para falar a tarde inteira, mas eu não vou poupar vocês disso. Leiam e tentem entender o que significava Carvalho de Bazã, e o que Bazã significava na Bíblia naquela época, como aquela cidade que era próspera, foi trocada de donos, passou pelos sírios, cada um dava pancada lá, por causa de Deus? Não, porque era frutífero. Carvalhos podiam ser produzidos ali, dinheiro. Ah, sim, não existia dólar, mas existia dinheiro, moeda de prata. Não vou dizer aqui qual era a unidade monetária da época. Na segunda parte da passagem, Deus assume o papel de um Senhor dos exércitos contra todo o orgulhoso, o arrogante e aquele que se eleva e se agrandece. Problema grave nessa interpretação, quando a gente faz uma interpretação literal. Vou bater um pouquinho para as pessoas acordarem. Problema grave. Não existe guerra contra coisas. Só existe guerra contra pessoas. Por mais que eu ache que, por exemplo, aquele ventilador não combina com esse estandarte, eu posso colocar eles frente a frente. Eles não vão brigar. Eu sei, parece infantil o que eu disse,
mas as pessoas não entendem a diferença. Quando elas declaram guerra às coisas, elas declaram guerras a outras pessoas. Há pessoas que são pais e mães, que têm sonhos, têm filhos, netos, que são enlutados, podem estar passando o melhor ou o pior momento de suas vidas. Pois bem, eu tenho que alertar do perigo dessa interpretação, é um problema grave. Deus não assume o papel de seu... não compra o teu barulho em todas as bobagens que você faz, porque senão cada pessoa ia cair uma chuva de fogo a cada 10 minutos. Né, se as coisas fossem como é narrativa no mito de Elias, né? Vocês conhecem o mito de Elias, que pega fogo em todo mundo, que era pagão, né? Já pensou se fosse de verdade? Olha, Senhor, manda fogo naquela gente, bum, pega fogo, é bombeiro para lá. As pessoas são inconsequentes no que falam religiosamente, porque isso fica na mente da pessoa e ela retrata na vida, porque os pastores falam que a religião tem que ser vivida na vida, inclusive eu falo isso. Mas que religião, que Deus? Fiquem atentos. E eu estou realmente finalizando agora, tomando uma surra aqui desse tablet. Então, eu não vou dizer que Bazã era um lugar que era distrito da cidade do reino de Salomão, que era um lugar assim, bem visado. Tipo, sei lá, um lugar visado no Rio de Janeiro, assim, de dinheiro. Leblon ainda? Leblon, né? É baixo Leblon ou alto Leblon? Não sei. Leblon é o oásis, né? Então tá, era tipo Leblon assim, todo mundo briga para quem mora em Leblon. Já pensou? Ia dar muita briga, né? Gente se mata por um vale transporte, quanto mais o Leblon. Por último, o orgulho do homem será abatido, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia, somente o Senhor será exaltado. Olha só, depois de horas de trabalho, imagina, você que trabalha, eu trabalho também, o dentista tem horas de trabalho, é chato trabalhar, né? Alguns gostam muito, eu não gosto muito, eu trabalho muito, mas tudo bem. Depois de horas de trabalho, o suor do rigor, né, do terno, a bicicleta, agora eu estou falando de 1987 de novo, tá? O sol continuava queimando naquela época, mas o rigor dessas vestes que hoje são diferentes, né? Alguns me chamam de metido porque eu uso essas vestes mais baratas do que ternos. Isso aqui deve ter 40 reais de tecido. Eu não compro um terno com menos de 100 dilmas. Então, em valores invertidos, parem para pensar. Haters gonna hate. Mas voltando. Esse pastor com terno surrado que ele comprava para poder ir para a igreja, ele saía às vezes de bicicleta e chegava lá com a sua calça, a beira da calça toda chamuscada da estrada do Lameirão, e ele nos anunciava essas boas novas. A gente fala que a palavra de Deus é como semente, não é? Que a gente semeia e não sabe o que acontece, né? A este homem que eu não me lembro o nome, que faleceu também dentro do banheiro, não teve a condição de ver seu filho crescer tranquilamente, só porque era diabético. E a gente começou a desconfiar disso, que quando ele urinava, ficava um monte de formiga, né? E sabe como é que pobre descobrir que era diabético? Só assim. A este homem, a memória deste homem, eu digo para vocês, sinceridade não resolve problemas. Ele estava sendo muito sincero no que ele estava tentando passar, mas ele morreu daquele jeito. Eu voltei lá porque eu voto lá. Esse ano eu não devo votar, coloco avisando. Quem quiser aderir à minha campanha, não vote, pague R$3. Se você for votar em alguém que está na campanha, por favor, faça isso. A sociedade agradece. Eu finalizo aqui o meu jabá para voltar ao sermão e finalizar assim. Aquele homem, ele viveu a vida dele acreditando que estava fazendo a coisa certa, mas ele sustentou um sistema injusto em nome de quem? Em nome de quem? E agora eu quero ouvir um nome. Qual foi o nome que ele fez isso?
vergonha de dizer. Ele fez isso em nome de Jesus, porque ele acreditava em Jesus até o último momento dele, que Jesus ia dar a ele uma vida boa, que Jesus ia ser o seu vingador, que Jesus ia resolver todos os seus problemas, e que ele não precisava nem se preocupar em quem ia ser o governador. Na época era Marcelo Alencar, eu acho, para quem tem boa memória. Eu tenho para certas coisas, sobretudo para quem ofende a minha integridade. Péssima boa memória para isso. Mas enfim, queridos, disse Jesus: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz e sim a espada. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Este versículo vocês sabem de cor. O meu socorro vem do Senhor. Mais alto. Até que seja audível. Que 6. O meu socorro vem do Senhor.